Feliz tarde para todos nesta hora. André Luiz aqui de Goiânia, Goiás, pregador, expositor das Escrituras Sagradas. Gostaria de pregar um pouco nesta hora a respeito de quanto era a remuneração e salário do apóstolo Paulo, quanto ganhava Paulo para anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho. Qual o valor do salário de Paulo, Saulo de Tarso, Shaul, que escreveu, é o maior escritor de toda a Bíblia, 14 livros. Qual é o valor do seu salário? Quanto que pagava para ele pregar o Evangelho? Para isso, tomo 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 7. Estou com a Bíblia, como sempre, a versão de Jerusalém. Quando diz de Jerusalém, é de Jerusalém mesmo. Capital, Jerusalém, capital de Israel. Né? Frades, arqueólogos, teólogos, doutores, ali na igreja de Santo Estevão. Desde o IV século existe essa igreja. Eles estão instalados ali. E eles produziram essa obra, né? A Bíblia de Jerusalém, que é barata, né? Deve ser uns R$68. É bem baratinha, né? Vale a pena adquirir. Parece que eu estou fazendo propaganda, né? Mas é uma versão maravilhosíssima. Né? É aqui que em Mateus 1:21, no rodapé, dá o nome que salva, e Yehoshua, com 8 letras, né? O nome Y é o tetagrama, YHWH, Yud-Re, Vav-Re, Yehová. O nome do pai está no nome do filho. Yehoshua quer dizer Yehová salva. E você vai ter que decidir se você vai continuar com Jean Giorgio Tricino, embaixador do Vaticano, núncio apostólico no ano 1515, já na Alemanha, a serviço do Papa Leão X, e trabalhou para o Papa Clemente VII e Paulo III, e hoje o mundo inteiro está na marca da besta, pregando Jesus, louvando Jesus, expulsando demônio em nome de Jesus, curando em nome de Jesus. Todos serão decepcionados no dia do arrebatamento e também no dia do juízo final, porque esse não é o nome dele, do Filho de Deus. O nome do Filho de Deus é Yehoshua. Mas eu vou para a Escritura logo. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus? Eu estou lendo 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7, Paulo está a fazer essa interrogação, essa pergunta. E como vai ficar o Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, E.I. Soares, Malafaia, e toda essa banda, esse pelotão de pregadores que cobram cachê, são multimilionários ricos, diante desse texto aqui, onde Paulo diz: terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus. Aqui, já de início, Paulo está dizendo que não recebia salário, não cobrava nada, nenhum valor, para fazer pregações, evangelizações, divulgações do Evangelho de Deus. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar, os coríntios, a igreja de Corinto?
Despojei outras igrejas, delas recebendo salário, a fim de vos servir. Eu quero até entrar aqui daqui a pouquinho, em 1 Timóteo 5,17, que o presbítero deve receber remuneração dupla, né, se ele for um bom presbítero. Não, eu não vou fugir de nenhuma escritura escrita pelo apóstolo Paulo. Sim, eu prego o que Paulo pregou em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, que aquele homem, irmão, que não quer trabalhar, que também não coma. É regra de Paulo, é ordem. Mas eu também não vou negar, não vou esconder, que um presbítero, que é um bom presbítero, anuncia bem o evangelho, é bom na área de ensinamento, ele deve receber dupla remuneração. Sim, eu vou entrar nisso. Não vou fugir. Meu propósito não é fugir de nenhum texto, nenhuma escritura, nenhuma palavra de Paulo. Desposei outras igrejas, delas recebendo salário. Então, as igrejas pagavam salário aos presbíteros, né? Mas eu devo dizer que para um homem ser presbítero, há pelo menos quase 20 requisitos. Não é qualquer homem que pode ser presbítero, né? Você acha aí em Tito, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel a esta palavra, se alguém aspira o episcopado, depois eu volto no texto de 2 Coríntios 11. Boa obra deseja, é preciso, porém, que o episcopo, presbítero, seja, primeiro, irrepreensível, segundo, esposo de uma única mulher. Então é um homem que casou uma única vez. Se um homem casou 2 vezes, mesmo antes de conhecer o evangelho de Paulo, está desqualificado, não tem requisito para ser presbítero. Nem tem chance. Você vai ter chance nas denominações, nas organizações religiosas, nesses ministérios de rã, de sapo, do protestantismo, pentecostais evangélicos, deuteropentecostais e neopentecostais. Você vai até fazer a vida, fazer muito dinheiro, mas você vai chegar ao inferno, depois da morte é o lago de fogo. Se você morrer nessas igrejas no grande dia do trono branco do juízo final. Porém, um verdadeiro presbítero, e esse homem, se for bom mesmo, ele deve receber pagamento duplo, remuneração. 1 Timóteo 5,17. Mas vamos nos requisitos. 1. Seja irrepreensível. 2. Esposo de uma única mulher. 3. Sóbrio. 4. Cheio de bom senso. 5. Simples no vestir. Os presbíteros vão estar de túnica, né? Hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro, que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão. Vê que se o homem tiver em sua casa filha incrédula, filho incrédulo, não pode ser presbítero. Não pode ser presbítero, eu sei, eu já trabalhei na Batista, evangelizando, trabalhei na Assembleia de Deus. Trabalhei como pastor do Tabernáculo da Fé, na época, o pastor Joaquim Gonçalves, quase 14 anos ainda de evangelista, 2 anos e meio no Rio Grande do Norte. Trabalhei também para o Cacu como apóstolo, quase 10 anos. Essas igrejas, esses homens não obedecem às escrituras. Na Venezuela, eu fui batizar um pastor lá, uma igreja grande, pastor José Hernandes, com 4 mulheres e uma penca de filhos. Eu achei que o Cacu ia cumprir Cacu 10, onde ele tinha escrito lá que um pastor não pode ter 2 esposas. Mas o Cacu mandou eu consagrar o homem a pastor. Depois o Cacu
ordenou ele apóstolo. Qual a ideia do Cacu? O Cacu quer porque quer entrar num país, ter igrejas. Porque os obreiros, na mão do Cacu, é descartável. Ele é capaz de dispensar, demitir qualquer um e colocar outro no lugar. O importante para ele é ter igreja nos países para mostrar que é profeta das nações. É isso que o Cacu quer mostrar. Pouco importa as qualidades, características, caráter, modelo, requisitos de um homem. Ele não respeita isso, não é só Cacu, não. É todas as igrejas, todos os presidentes de igreja. Se for fazer um pente fino aqui, como eu estou lendo as características, requisitos de presbítero, é difícil achar um. É difícil achar um que preenche requisito. E se não preencher o requisito, não estabelece, não ponha. É o que ele disse a Tito e a Timóteo. Aí vai faltar obreiro. Que falte! Que não tem obreiro! Melhor preencher quem tem requisito do que fazer essa brincadeira aí. Que hoje tá aí essa multidão de obreiro que não passa de cobreiro. Cobreiro. Pensa que tá salvando, tá matando o povo. Para ser presbítero tem que governar bem sua própria casa, mantendo os filhos na submissão, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É por isso que as igrejas estão uma verdadeira bagunça, barbulha, confusão, que os homens que estão na plataforma, no púlpito, não preenchem requisitos. Não era para estar ali, mas a empresa, grande negócio, média empresa, médio negócio, pequena empresa, pequeno negócio é coletivo, então consagra em atacado e no varejo. A torta e a direita. Tá aí a confusão. Ninguém vai corrigir isso. Isso aí, a única maneira de corrigir isso aí é a radioatividade, as bombas atômicas. É o cataclisma nuclear. É o terceiro ai. É o vale do Meguido, Armagedon. Nem Deus vai corrigir isso aí. Está além da correção. Que não seja recém-convertido a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho. E aí vai precisar de testemunho na ferragista, na padaria, no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, para ver se compra e paga. Vai precisar disso, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Depois Paulo fala aqui, eu li 1 Timóteo capítulo 3, aí vai falar dos requisitos para ser diácono, não é a mesma coisa. Casado uma só vez, marido de uma só mulher, e aí reprova. Reprova, mas o evangelho de Paulo foi deixado de lado. Agora o evangelho de Paulo está voltando. E eu volto a ler. Eu quero pregar aqui. Nós já vimos aqui que Paulo pregava gratuitamente. Desposou igrejas. Como é que ele diz aqui? Eu vou ler na linguagem dele aqui. 2 Coríntios capítulo 11. Ele diz aqui: terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Despojei outras igrejas, delas recebendo salário, a fim de vos servir. A fim de vos servir. E quando entre vós sofri necessidades, aí é roupa, alimentação, abrigo, hospedagem, moradia. A ninguém fui pesado. Paulo não botou o aluguel dele os irmãos lá em Corinto pagar. A comida, café da manhã, almoço, lanche, janta, ele não fez isso. Ele diz aqui:
a ninguém fui pesado, pois os irmãos vindo da Macedônia supriram a minha penúria. Em tudo evitei ser-vos pesado. Hoje, se um líder de igreja souber que uma irmã é empresária, tem farmácia, depósito de construção, padaria, que o irmão é dono de concessionária de carro, eu não saio da casa desse irmão. Sempre tá ali jantando, um churrascão. O irmãozinho gari, servente, pedreiro, esse pastor não quer nem saber dele. Também o dízimo é de 130 reais, né? O negócio é estar junto de quem paga 10 mil reais de dízimo todo mês. Sempre dando apoio físico, espiritual, emocional, psicológico, escriturístico, pastoral. Porque o dízimo é grande, né? Mas Paulo diz aqui, não fui pesado, pois os irmãos vindo da Macedônia supriram a minha penúria, em tudo evitei ser-vos pesado, e continuarei a evitá-lo. Ele está falando em Corinto. Corinto era uma grande cidade, uma metrópole, né? Na Grécia, entre os gregos, né? Pastorear Corinto, a igreja de Corinto, né? E pastorear a igreja de Corinto de graça, gratuitamente, e continuarei a evitar, não ser pesado. Pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que esse título de glória não me será arrebatado nas regiões da Acaia. E por quê? Porque não vos amo? Deus sabe. Eu paro por aqui e sigo com a pregação. Né? Já estou a pregar. Bem, eu trago aqui referências dos profetas do Novo Testamento. Você lê Atos 10, 13, versículo 1. Diz que em Antioquia havia alguns doutores e profetas, e cita o nome deles, né? Barnabé, Simão chamado Ninge, Lúcio, Cirineu, Manaé, que fora criado com Herodes o Tretarca, e Saulo. Né? Bem, desses aqui, Saulo e Barnabé, em Atos 14, são chamados de apóstolos. Barnabé e Saulo é chamado de apóstolos. Apóstolos, eles são chamados de apóstolos. Ora, mas não é só 12 apóstolos do Cordeiro? De Yehoshua, Mashiach, sim. E Paulo é o 12º, né? Porque a vaga de Judas Iscariotes, quem preencheu, diz o profeta William Marion Branham, foi Paulo. E como que Barnabé é apóstolo? Ora, Paulo escreveu lá, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, que Yehoshua subindo aos céus, levando cativo o cativeiro, transportando, ou seja, o paraíso, que era vizinho do Hades, do inferno, da hiena de fogo, do tártaro, do tormento, embaixo da terra, ele transportou para cima. E deu dons aos homens. A mulher não recebeu um desses 5 dons, nenhum. Só homens. Apóstolos, profetas, e Atos 3, versículo 1, havia profetas. Aí a gente separa Saulo e Barnabé, 2 apóstolos. Podemos dizer que Simeão, o Níger, Lúcio, Cirineu, Manaé, o que fora criado com Herodes, esses homens eram profetas. Mas veja que nos 5 ministérios de Efésios 4:11, o apóstolo vem na frente, é o primeiro. Como em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo coloca ali na hierarquia 8 coisas. Né? Primeiro apóstolo, depois doutores, depois profetas, depois assistências, língua, interpretação de língua, governo. Ele diz que os apóstolos estão em primeiro lugar na hierarquia.
Não é profeta. E como que Cacu diz que é o único profeta na terra? Que hierarquia tem Cacu? Cacu é maior do que Paulo, do que o evangelho de Paulo. Como que um cabo, um major, vai ser maior do que um general na hierarquia do exército? Um sargento vai ser maior do que um capitão? A liderança ainda de Paulo, mas Paulo morreu. E quem disse que o evangelho de Paulo morreu? Romanos 2,16, Paulo diz que todos os segredos ocultos dos homens e mulheres serão julgados pelo seu evangelho. Gálatas 1,8. Paulo diz que se um anjo descer do céu, pregar evangelho diferente do que Paulo pregou, considere maldito, anátema. Então não tem quem vai substituir o general, não. O líder maior, a autoridade maior. Vamos colocar essa palavra aqui, porque esses homens são autoridades, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mas a autoridade maior é o apóstolo. No caso, Paulo. Porque esses homens aqui, eu já separei Barnabé e Saulo, de Atos 13:1, doutores e profetas. Se Simeão, Níger, era profeta, Lúcio, Cirineu era profeta, Manaé era profeta, esses três, e ainda tem o Barnabé aqui, que era apóstolo, nenhum deles escreveu livros para o Novo Testamento. O único que escreveu aí foi Paulo, Saulo de Tarso. E olha aqui, Atos 13:1, disse o Espírito Santo. Nós nem sabemos quem que o Espírito Santo usou na igreja de Antioquia. Separe para mim a Saulo, Barnabé e Saulo. Qual foi o homem que ele usou aí, ou mulher? Na igreja de Antioquia não diz, apenas diz que o Espírito Santo diz: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu escolhi para eles realizar para mim. Não diz que foi os profetas de Antioquia que falou essa palavra. Essa palavra veio. Como ela veio, eu não sei. Eu sei que veio. Se veio, eu posso pregar. Veja a importância dos apóstolos. Barnabé era apóstolo. Por que Barnabé era apóstolo? Porque Yehoshua deu à igreja, está em Efésios 4:8-11, além de profetas, ele deu apóstolos, mas também deu evangelistas, doutores, pastores. Então não tem, para as 12 tribos de Israel só tem 12 apóstolos. E Paulo é o 12º, porque Paulo pregava tanto para as 12 tribos. Olha a carta aos Hebreus. Quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, está escrevendo para as 12 tribos. Como também Paulo pregava para as nações pagãs. Isso está em Atos 26, versículo 14, ele diz para o rei Agripa: eu ouvi uma voz, quando ouvi a voz do rei Agripa, caímos por terra. A voz falava em hebraico, em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que tu me persegue? Eu sou Yehoshua. E você vai levar meu nome às 12 tribos de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu dos hebreus. Filipenses, ele diz isso na carta dos Filipenses. Mas você vai levar meu nome, Yehoshua. Ele falou em hebraico, Yehoshua, às nações, aos pagãos. E aos pagãos que vão se converter e se tornar a igreja, ele, Yehoshua, dá apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres. Lá no Velho Testamento, ele dava sacerdotes, levitas. Ele dava os levitas. Eram 12 tribos, uma tribo ficou para servir. Os dízimos iam para os levitas. A adoração, o serviço, o sacrifício pertencia aos levitas. Mas aqui no Novo Testamento, as nações, ele dá 5 ministérios da palavra. Porque nós não somos judeus. Nós estamos indo para a lei de Moisés. A 613 mitzvot, a circuncisão, a guarda do sábado, o pagamento de dízimo.
Todos aqueles preceitos de Moisés, não é para lá que Paulo nos leva. Paulo nos leva para o seu evangelho. Aí tem 5 categorias aí. E o apóstolo, em 1 Coríntios 12, na hierarquia, ele não é o oitavo, ele é o primeiro. Então, profetas estão sujeitos aos apóstolos, por isso que Paulo diz em Coríntios 14, 34 a 38, não dê a palavra às mulheres na assembleia, na congregação. E se tiver alguém aí que acha que é espiritual, profeta, reconheça que a coisa que eu escrevo aqui, Paulo escrevendo, o apóstolo, é preceito, é mandamento do Senhor. É melhor você obedecer, profeta. Se você ignorar, Deus vai te ignorar. Então não vemos os profetas, os nabis, não? Aí no Novo Testamento escrevendo livro. Não é eles que têm a autoridade maior nas igrejas, é os apóstolos. Os 12 para as 12 tribos e Paulo para as igrejas das nações. A autoridade está com esse homem aí que eu li, que pregava o evangelho gratuitamente. A igreja podia pagar o salário para outro presbítero. Outro presbítero você vai receber tanto de remuneração, de dinheiro. Mas ele, Paulo, não recebia. Vamos deixar claro aí, os profetas do Novo Testamento são completamente diferentes do Velho Testamento, como os sacerdotes, os levitas no Velho Testamento lá, para ser sacerdote teria que receber uma honra como Arão, mas aqui não. Aqui, lá Moisés, em Levítico 8, consagrou Arão a sacerdote, Arão levita. Mas aqui no Novo Testamento eu não vi Paulo consagrar pastor, apóstolo, profeta, evangelista, doutor, porque dons e vocação são sem arrependimento. Não se põe a mão no homem e diz, a partir de agora você é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não. O que é isso? A pessoa, desde a barriga da sua mãe, já nasce com esse dom. Quem tem, tem. Quem não tem como colocar dentro dele um desses 5 ministérios. Uma dessas 5 chamadas, vocações ministeriais da palavra. Já é antes da fundação do mundo, já é desde o ventre da sua mãe, Gálatas 1, acho que é 1:11. Paulo diz, a prova de Deus que me escolheu para ser apóstolo, desde a barriga da minha mãe. Então, para ser profeta, também é desde a barriga da mãe, para ser evangelista, como Filipe. Quem consagrou Filipe a evangelista em Atos 8? Ninguém. Ele foi consagrado, estabelecido a diácono. Em Atos 21 fala das filhas, acho que é 4 filhas de Filipe, não? Diácono, mas evangelista é dom. Ninguém consagrou Filipe a evangelista. Simplesmente ele foi lá em Samaria, começou a converter muitos homens e mulheres e batizá-los, mas ninguém tinha recebido o Espírito Santo, até Pedro e João ir lá e impor as mãos sobre os samaritanos. Mas Filipe mostrou que ele tinha um dos 7 diáconos, né? Requisito para ser diácono, mas nasceu com o dom de evangelista. O terceiro dom, primeiro apóstolo, segundo profeta, em segundo lugar. Terceiro evangelista, quarto pastor. Você diz, eu sou pastor. Fui consagrado a pastor na Assembleia de Deus. Fiz o ETAD, curso de bacharel de teologia da Assembleia de Deus. Fui consagrado a pastor na Adventista. Você é pastor, coisa nenhuma. Dons e vocação são sem arrependimento. Ninguém pode te consagrar a pastor. Paulo não consagrou ninguém a pastor, não pôs a mão na cabeça de ninguém, até disse a Timóteo, não se precipite, não põe as mãos sobre a cabeça de ninguém precipitadamente. Se diz que é apóstolo, é profeta. Profeta no Novo Testamento não escreve livro. Profeta no Novo Testamento prega o que Paulo pregou, repete Paulo, prega o evangelho de Paulo, não desfaz de Paulo. É evangelista, é pastor, é doutor. Isso aí é dons que a pessoa nasce com eles. Não é teologia, não é seminário. Vocês estão ouvindo um homem pregar nesta hora, que teologia eu tenho?
Que diploma de teologia eu tenho? Que escola de teologia eu fiz? Seminário, faculdade? Nenhuma. No entanto, eu acredito que um desses 5 dons aí, eu acho que eu tenho algum, pelo menos algum. Não sei o que eu sou, sei que eu estou pregando. Alguém me disse, você não pode ser profeta, eu fico até feliz, que eu não quero ser profeta mesmo. Você nasceu no 25 de dezembro, Natal, dia ruim, não? Embora esse dia 25 de dezembro, ou todos os dias da semana, é o dia que o Senhor Jeová fez. Você é do signo de Capricórnio, zodíaco bode. É impossível ser profeta, você tem um nome espírita, André Luiz. Ah, não vejo problema nenhum, não. Eu não vou fazer igual o Cacu. Você pega o livro do Cacu, primeiro lá diz que ele nasceu no dia 30 do 12 de dezembro de 72, depois muda para o dia 20 do 12. Ou seja, ele estava no Capricórnio e veio para o Sagitário. Então, o Capricórnio é o bode, o Sagitário é meio cavalo e meio homem, né? Não é assim o Cacu? Não vou fazer igual o Cacu, não vou mudar de signo, de zodíaco. Se eu nasci assim, é assim que eu sou, não vou mudar a minha data de nascimento, não. Todo mundo prega, o dia 25 de dezembro é o dia do Deus Sol. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê se eu nasci nesse dia? Se minha mãe disse que eu nasci à meia-noite e poucos minutos. Também não vou mudar meu nome, não. Igual o Cacu, era Cacu, Sambaê, Felipe, ele tirou o Sambaê, né? Eu também não vou mudar meu nome, não. Eu sou o que sou. Se eu tiver que ser salvo, serei salvo, nascido no dia 25 de dezembro de 1972, no zodíaco, Capricórnio, bode, e com o nome de André Luiz. Embora eu creio muito bem que todo vencedor receberá uma pedrinha branca com um novo nome, como disse William Branham. Possivelmente é o nome que tínhamos antes da queda, antes do pecado no céu, a queda de Lúcifer. Voltaremos a ter o nome que tínhamos os filhos e filhas de Deus antes da fundação do mundo. Então eu não me preocupo. Se eu já existia antes da fundação do mundo, não é ter nascido no 25 de dezembro, no zodíaco, sob o signo de Capricórnio, ou ter um nome espírita aqui no Brasil, isso não me afeta. Isso não me impede de ser pregador, mas te impede de ser profeta. Alguém diz, eu estou lá preocupado em ser profeta? Eu estou lá preocupado em ser profeta? Eu quero ser um cristão. Eu quero ser um irmão. Quero ser salvo. Quero ir morar no céu. Não estou preocupado com cargo, posição, título. Nada disso. Apenas ser um cristão. Apenas ser um irmão. Eu ainda estou aqui nesse assunto de profeta. Estou nesse assunto de profeta. Até queria ler na Bíblia aqui, tem os profetas na Bíblia. Tem em Atos 15, versículo 32, Judas profeta e Silas profeta. Silas o profeta? Silas o profeta. Onde está o livro de Silas na Bíblia? Onde que Silas é o profeta de todos os moradores da terra? Onde ele escreveu algum livro? Eu vi que Paulo não andava mais com Barnabé. O apóstolo Paulo colocou um profeta para ser seu companheiro de viagem no lugar de Silas. Eu vi isso na Bíblia aí. Silas, lê Atos 15, 32, varão profeta. E temos aqui o Ágabo, profeta, né? E é um profeta grande, viu? Posso mostrar aqui na Bíblia, em Atos 11, 28, que fala a respeito desse Ágabo. Ele está em Atos 11, 28, está em Atos 21, 10. Em 2 lugares da Bíblia aparece esse grande profeta. Ele era um profeta grande. Atos 11, 28, o que esse profeta fez aí no Novo Testamento? Vamos ler? Vamos ler? Atos 11, 28. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém, a Antioquia. Apresentou-se um deles, chamado Ágabo, um profeta, mensageiro, profeta, nabi, profeta grande, né?
o qual começou a anunciar por meio do Espírito que estava para vir uma grande fome sobre a terra. Olha, ele falou de um evento mundial. Mas nem assim ele vai tomar o lugar de Paulo. Nem assim ele vai ter autoridade maior do que Paulo. A profecia de Ágapo vai até ajudar Paulo a fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém. E Paulo era grato, né? Agradecido que o Mashiach se chama de Jesus Cristo, mas o nome é Yahushua Mashiach, esteve lá, de lá também saiu os 12 apóstolos, é o berço da igreja gentílica das nações. Então Paulo diz, vamos ajudar, né? A profecia desse profeta até ajudou, mas nós não vemos esse Nabi aqui, Ágapo, tomando a primazia, ou mudando as coisas, alterando as coisas, ou modificando as coisas. Eu vou ler ainda outra ocasião que esse profeta aparece na Bíblia, é um grande profeta. Mas ele sabia o lugar dele. Ele não era apóstolo, ele era profeta. Na lei tinha os sacerdotes, os reis e os profetas. Profetas, reis e sacerdotes. Na graça tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E 1 Coríntios 12, cada um no seu lugar. Um não pode tomar o lugar do outro. Ágapo não vai tomar o lugar de Paulo, Shaul, de Saulo de Tarso. Eu leio Atos 21:10. Leio sim, está aqui, ó. Atos capítulo 21, versículo 10. Enquanto passávamos aí vários dias, eu vou ler do 7. Quando nós concluímos nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida. Ali, tendo saudado os irmãos, ficamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, dirigimos a Cesareia. Lá dirigimos-nos à casa de Filipe. Isso aqui, ó, olha o que a Bíblia diz. Lá dirigimos-nos à casa de Filipe, o evangelista. Quem consagrou Filipe, evangelista, qual escola, faculdade, seminário? Que homem que colocou a mão na cabeça de Filipe e deu a ele o dom de evangelizar. Para mim, Filipe já nasceu desde a barriga, do ventre da sua mãe com esse dom. Lá dirigimos à casa de Filipe, olha o que a Bíblia diz aqui, o evangelista. Quem é? Quem não é, não adianta tentar ser, não. Que era um dos 7 o quê? Diáconos. Ele preenchia requisito para ser diácono. Com o qual nos hospedamos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Enquanto passávamos aí vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo. Vindo ter conosco, ele tomou o cinto de Paulo e amarrando-o, veja, é um profeta maior, um nabi, um grande profeta, no seu devido lugar. Tomou o cinto de Paulo, amarrando-se, olha o que ele fez, ele pega o cinto de Paulo, ele mesmo se amarra com o cinto de Paulo as mãos e os pés, diz a Bíblia. O próprio Ágapo, com o cinto de Paulo, Ágapo se amarra os cintos e pés, porque profeta dá sinais. Ele estava dando um sinal. Estava dando um sinal para evidenciar algo e ele mesmo vai interpretar. E declarou o profeta, o Nabi Ágapo, isto diz o Espírito Santo. Lá no Velho Testamento era assim, diz o Senhor. Aqui no Novo Testamento os Nabi vêm com isto diz o Espírito Santo. Mudou de aliança, de velha aliança com Moisés, Velho Testamento, para a nova aliança, e Yahushua Mashiach. Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus prenderão em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto. O cinto era de Paulo, Ágapo, o Nabi, o profeta, o porta-voz, a boca de Deus. Não maior do que Paulo. E Paulo tinha um evangelho para a salvação. O Nabi aqui, porta-voz, boca de Deus. Sim, era a boca de Deus para ajudar agora numa circunstância, numa situação
que a salvação agora era o evangelho de Paulo. Era a mensagem de Paulo. Era a revelação do apóstolo Paulo e os profetas. Deixou de ser profeta? Não, senhor e não, senhora, mas no seu devido lugar. Veja um profeta, um nabi, sendo usado pelo Espírito Santo, sem sair da sua posição, sem alterar nada, sem discutir, apenas vai, dá o recado e vai embora. Assim os judeus prenderão em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão às mãos dos gentios. Ao ouvirmos essas palavras, Lucas aqui, Paulo e os demais, todos ouviram, nós e os do lugar começamos a suplicar a Paulo. O Nabi falou, o porta-voz falou, a boca de Deus, um profeta igual do Velho Testamento, já tinha profetizado a fome, cumpriu, agora ele pega seu cinto, Paulo, Ágapo, profeta, Nabi, amarra as mãos e os pés do próprio Ágapo. Não podemos duvidar da palavra do Ágapo. O que Paulo vai fazer? O que Paulo vai fazer? Ao ouvirmos essas palavras, nós e os do lugar começamos a suplicar a Paulo que não subisse a Jerusalém. Você acha que Paulo vai ouvir os irmãos? Mas ele respondendo que Paulo entendia as coisas. O homem espiritual discerne todas as coisas. Não havia homem mais espiritual ali naqueles dias do que Saulo ditado do que Paulo. E ele respondeu: que fazeis, irmãos e irmãs, chorando e afligindo meu coração, pois eu estou pronto não somente a ser preso, mas até morrer em Jerusalém, em Jerusalém, pelo nome de Yehoshua, como não se deixasse persuadir. Paulo não deixou ninguém mudar o pensamento dele, aquietamos, dizendo: seja feita a vontade do Senhor. Paulo ouviu aquilo e entendeu. E Paulo estava certo. Porque depois na prisão foi dito a ele: é necessário você ir a Roma. O próprio Yehoshua disse isso a ele. Vê que Paulo estava tendo o discernimento correto. O apóstolo, um apóstolo e um nabi e um apóstolo. Mas a autoridade maior estava com o apóstolo. Eu não vi Paulo em nenhum lugar na Bíblia dizer: eu sou profeta. Eu vi ele dizer: eu sou doutor das nações, eu sou apóstolo, eu sou pregador. Eu vi a Bíblia chamar esses homens aí que eu estou citando de profeta. E hoje, e os profetas de hoje? Eu sei lá, se houver profeta, vai ter que se alinhar com a Bíblia, as Escrituras, o Santo Evangelho de Paulo, a sã doutrina de Paulo. Não estou vendo profeta aí não, estou vendo uma bagunça. E que bagunça, viu? Eles não são como Ágabo, Silas, Judas, os que se dizem profetas. Hoje é os profetas do Pix. Estão aí dando a revelação. Se não der o Pix, eles param a live na hora. Quer ver dinheiro? E na Bíblia não vi Ágabo ser líder mundial de toda a terra, profeta, mensageiro de toda a terra. Silas não vi, Ágabo não vi, Judas não vi. Não vi não, eles respeitavam a posição do apóstolo Paulo. Doutrina, por exemplo, que doutrina Ágabo trouxe? Diga aí para mim. Que doutrinas o profeta Judas de Atos 15:32 trouxe? Que doutrina Silas, o profeta, trouxe? Que viajava com Paulo? Quem queria passar na frente de Paulo? A revelação estava com Paulo, a mensagem estava com Paulo, o evangelho estava com Paulo, e o que Paulo estava escrevendo era para todas as gerações, séculos, até o fim do mundo. Se um anjo descer do céu, pregando o evangelho diferente do que eu tenho dado, entregado, considere anátema. E o que você vai fazer? Com esse tanto de dogma, estatuto de igreja, livros de profeta, os adventistas dizem, White, a mulher White, é o Elias de Malaquias 4.
Cacu disse que ele é o 8º anjo de Apocalipse 1:7, mas ele está numa briga, que o William Souto Santiago, em Porto Rico, também diz que ele é o 8º anjo de Apocalipse 8, 3 e 5. E outro diz que é profeta, e eles me escrevem, seus discípulos me escrevem, David Wohl é profeta, ele é o sucessor, depois de Mambrana. Aí eu vou ver, tem nada de Paulo. Eu já disse, eu não vou seguir nenhum homem, eu não sei Yehoshua, o homem segundo o homem do céu. E se um homem disser que é profeta, eu vou ouvi-lo. Mas se ele sair uma vírgula, um J de Paulo, eu não sigo. Meu filho mesmo diz, mas papai, o senhor já está pregando tudo de Paulo. O que o próximo vai pregar? Eu disse, eu não sei. Mas se vier algum profeta e pregar alguma coisa fora de Paulo, sair de Paulo, eu não vou seguir, não. Eu tenho muita segurança no Evangelho de Paulo, em retornar a Paulo nesta hora. Quando você deve pegar Daniel 12, 11, calcula 1290 dias, uns dias que a mesquita foi feita em 690, mesquita de Omar sobre o lugar santo, em cima do lugar santo, esse dá em 1980, né? 1290 anos, mais 690 anos, dá 1980, Jerusalém Oriental voltou. Agora Daniel diz, mas bem-aventurado aquele que ficar firme, perseverar até 1335 dias. Se foi o ano 690, então isso é para o ano 2025. Se é 691, aí é para o ano 2026. Algo está vindo, no meu parecer. O que está vindo, no meu parecer, é a devolução do Monte Sagrado, o Monte Sião. O Monte Sião, o topo dele é o Monte Moriá. No Monte Moriá está 2 mesquitas de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. E eu creio que isso vai ser devolvido. Senão, os mortos no Mashiach das 7 eras, inclui William Branham e Paulo, não ressuscitarão. Os santos do Novo Testamento. E o rapto não acontece. Deixa ser construído esse terceiro templo no Monte Sagrado, Monte Sião, Monte Moriá, para você ver se os mortos não ressuscitam. Se o arrebatamento não acontece. Se Moisés e Elias não entram em cena, pregando 3 anos e meio para Israel, lá em Jerusalém, Jerusalém, deixa esse templo ser construído. É a única coisa que está faltando. E vai se cumprir. Mas eu ouvi um pregador dizendo, adventista, é impossível remover o Domo da Rocha do lugar santo, do lugar sagrado, a mesquita de Omar. Aquilo ali é patrimônio mundial, internacional, da humanidade. Para esse pregador, é impossível. Ele diz assim, e se remover, vai dar a Terceira Guerra Mundial. Aí ele falou, certo. Aí vai vir a Terceira Guerra Mundial. Aí ele falou, certo. Mas quando ele diz assim, é impossível remover aquela mesquita. Que é isso? Me diga que nós cegos, Deus não pode desatar. O que é impossível para Jeová, Deus o Pai, para Yehoshua, o Mashiach, que diz em Mateus 28, todo poder, autoridade, é me dado no céu e na terra, deixa a hora chegar. O tempo está chegando. O tempo das nações, irmão Branham dizia, está terminando. Eu posso dizer assim, está no fim do fim. Agora sim, estamos no fim do fim, não brinca. Se alinha com o Evangelho de Paulo, com os mandamentos de Paulo, com o que Paulo pregou. Se é que você quer ser salvo. Se é que você quer ser salvo. Eu leio aqui, posso ler aqui Hebreus 13, versículo 9. Não se deve pagar dízimos. Dízimos, Hebreus 7, versículo 5, quem pode receber é levita, sacerdote, não é apóstolo, não é profeta, não é evangelista, não é pastor, também não é doutores que receberão dízimos, só levitas, está em Hebreus 7, versículo 5. Os dízimos pertencem a Jeová, mas ele deu aos levitas, mesmo Yehoshua,
da tribo de Judá, eu não tenho nenhum versículo da Bíblia que Yehoshua, você chama de Jesus, aonde ele recebeu o dízimo. Eu tenho aqui, ele era da tribo de Judá, Yehudá, Lucas 8, versículo 3, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras mulheres, servia Yehoshua com seus bens, não com os dízimos. Porque em Mateus 23, ele mandou pagar dízimo até de endro, cominho e hortelã no templo aos levitas. E como que Yehoshua mantinha o seu ministério? Se ele era da tribo de Judá, e só os levitas poderiam receber dízimo, os que trabalhavam no templo. Ora, a Bíblia diz que as mulheres serviam Yehoshua, e os discípulos de Yehoshua, o grupo, com seus bens, casas, fazendas. Né? E ele foi vivendo, foi executando seu ministério, cumprindo seu ministério, sem ferir a Torá, as mitzvot. Ele, Yehoshua, obedeceu, cumpriu toda a lei de Moisés, os 613. Preceito, mandamento das mitzvot, da Torá, do Pentateuco de Moisés. Era assim que ele vivia. Lucas 8, versículo 3. As mulheres lhe serviam com os bens, casas e fazendas. Aí eu leio Paulo, o autor dos Hebreus, que em Atos 26, 14, você pode ler lá, e Yehoshua disse que ele iria pregar para as 12 tribos e também para as nações. Ele é autor da carta aos Hebreus endereçada, dirigida ao povo hebreu, porque os corpos, estou lendo Hebreus 13, versículo 9, porque os corpos dos animais cujo sangue o sumo sacerdote carrega no santuário para expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Versículo 10. Temos um altar. Paulo está dizendo, nós temos um altar do qual não pode se alimentar os que servem a tenda, o tabernáculo, porque os do tabernáculo, os levitas, já têm a ordem de viver dos dízimos. E esse altar aí, que Paulo diz que nós das nações temos, o que vai vir nesse altar? Como vai viver o presbítero? Que eu leio aqui em 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, ou seja, pagamento duplo. Isso é dinheiro. Sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e da instrução, ou seja, os presbíteros que vivem na pregação do evangelho e no ensinamento cristão, na doutrina, ensinando tudo certinho para as irmãs e os irmãos ficarem alinhados com Paulo, com a sã doutrina, com os mandamentos. Já preguei aí 36 pontos do Evangelho de Paulo desobedecido. Quem sabe daqui um dia eu venho com 37, 38, 39, 40, 50, 60. Faço uma outra pregação mostrando já uma outra quantidade de mandamentos de Paulo desobedecido. Mas os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, pagamento duplo. Né? Merece receber pagamento em dobro. Nas versões diz dupla honra, duplicata honra, mas a minha Bíblia de Jerusalém diz remuneração mesmo. Remuneração, eu fui ver, é dinheiro. Porque existe remuneração e salário. Salário é uma coisa, remuneração é outra. Remuneração é uma coisa, salário é outra. Outra coisa. No caso dos presbíteros, que são bons mesmo, eles devem receber remuneração. O que é remuneração? É um rendimento que o colaborador, o trabalhador, recebe como pagamento. O que é um salário? Então faz-se um contrato, né? No Brasil começa com 30 dias de experiência. Se passou na experiência, você está contratado. Você assina um contrato lá, por tempo indeterminado. E aí você vai receber pela prestação dos seus serviços. Mas tanto uma pessoa pode receber salário e remuneração junto. Ou seja, o salário ele é fixo. A remuneração é um pagamento que ele vai receber
por exercer habilidade, atividade, prestação de serviço. No caso, o presbítero aqui, ele prega o evangelho e ensina a doutrina de Paulo. Ele é bom nas duas coisas. Ele está aprovado. Aí Paulo diz, pague dupla remuneração a ele. Só que presbítero, eu li no começo, que para ser presbítero tem que preencher um monte de requisitos. Não é qualquer homem que vai ser presbítero. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração. E você diz assim, mas se o altar da Igreja das Nações não recebe dízimo, com que dinheiro vai pagar a remuneração desse presbítero? Ora, os irmãos dão oferta, sem o presbítero estabelecer valor. Deus não pede, disse Paulo, o que você não tem para dar. E é Deus mesmo que põe no seu coração se você vai dar 10 reais, 100 reais. Não é o homem, não é o presbítero, não é esse bingo, esse leilão, quem tem fé para dar 1.000, 10.000. Isso não existe, gente. Paulo mandou respeitar o que Deus colocar no coração do irmão, da irmã que poupou. É Deus é que colocará no coração. E aí isso vem ao altar, e aí isso aí vai cuidar das viúvas. Embora Paulo disse que a viúva só pode ser escrita com 60 anos, se criou os filhos, praticou hospitalidade, se lavou os pés dos irmãos na sua casa. Tem uma série de coisas lá, e Paulo diz assim, que os irmãos fiéis devem ajudar as viúvas para não sobrecarregar a igreja. E a igreja tem contas para pagar. Tem viúvas para cuidar, ainda tem o presbítero. Estou falando daquela igreja lá de Paulo, se ela renascer hoje, se ela reaparecer hoje, eu acredito que um homem presbítero poderá receber remuneração. Embora Paulo mesmo, apóstolo, né? Ele não recebeu. Ele desposei igrejas que queriam me pagar salário para servir a vocês. Então entenda, aqui no altar, temos um altar, de que não pode comer os que servem a tenda, o tabernáculo. O tabernáculo, a lei de Moisés, os levitas já tinham os dízimos. Porém, Paulo ainda cita aqui em Timóteo 5,18. Em Timóteo, com efeito, diz a Escritura, não amordaçará o boi, a boca do boi que debulha, e ainda o operário é digno do seu salário. Paulo não chama o presbítero de sacerdote levita. Não tem levita aqui. Nós somos brasileiros. Ou no Paraguai, Uruguai, ou na Argentina, ou os países, Venezuela, quem crê, será chamado os presbíteros serão chamados de operário. Virá algo ao altar? Sim, ofertas. Não dízimos. Dízimos só levitas podem estabelecer e receber. E então, o operário é digno do seu salário. Não pode fechar a boca do boi. Eu estou tentando explicar corretamente esses escritos de Paulo. Nada do que Paulo escreveu hoje é fácil de entender. Tudo virou pontos difíceis. No tempo de Pedro era poucos pontos difíceis. Hoje está tudo complicado, embaraçado, confuso. Mas alguém tem que explicar as escrituras de Paulo. Tornar clara. Não sabeis que aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo? E aquele, eu estou lendo Coríntios aí, 9. E aquele que serve ao altar tem parte no que é oferecido sobre o altar. Então lá os levitas, sacerdotes, viviam dos rendimentos do templo, os dízimos, as ofertas. Malaquias 3,10. Aquilo é para Israel. Mas aqui no Novo Testamento, para as nações, temos um altar. É onde Paulo estabeleceu que os irmãos devem dar coleta, oferta. Mas nada de estipular valor. Dá o que Deus colocou no coração. Porque Deus fala o coração do irmão fiel, da irmã fiel. Deus falará o coração de cada um dará a sua oferta. Não sabeis que aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo lá dos judeus?
que enquanto Paulo está pregando ali no ano 54, o templo foi destruído no ano 70. Mas aí, com Paulo, a nova aliança, veio a igreja, o altar. E aquele que serve ao altar, mas não é dízimo, coletas e ofertas, né? Tem parte no que é oferecido sobre o altar. Eu já disse, nem Yehoshua recebeu dízimo. Você chama Jesus? Eu não tenho Bíblia aí onde ele recebeu dízimo. Eu tenho a Bíblia em Mateus 23, onde ele manda pagar dízimo aos levitas no templo. Ele vivia dos bens que as mulheres, casas, fazendas, que as mulheres vendiam e dava para ajudar no ministério, sobrevivência. Nada de luxo. Não pense que Yehoshua, o Mashiach, você chama de Jesus Cristo, que ele era um homem do luxo. Não, ele só tinha uma túnica. Eu já tenho 3. Só uma túnica. Ele não tinha jumentinho, cenáculo. Ele não usava desses bens para fazer patrimônio na terra. Ele não deixou nenhum prédio. Ele não mandou construir templo. Nem ele, nem Paulo. Nem o mediador, o redentor, o salvador Yehoshua, e nem o apóstolo Paulo mandou construir templo. Mas no tempo de Paulo havia um templo em Jerusalém. E havia os dízimos e ofertas aos levitas. Mas Paulo viu que a igreja tinha nascido nas nações e havia um altar. E alguns presbíteros iriam viver em função da pregação do evangelho e da doutrina, do ensinamento, e deveria receber dupla remuneração. Dinheiro para a sua sobrevivência. Se fosse ler tudo aqui, você ia ver que Paulo diz que Pedro recebia os outros apóstolos. Tiago podia levar suas mulheres na viagem. Aí ele dizia, eu e Barnabé não tem direito não de abandonar o emprego e viver só da obra. Ou levar uma irmã na viagem igual Cefas, Tiago. Paulo diz, temos direito, mas não vamos usar desse direito. Deixa eu ler aqui. Não sabeis que aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo, e aquele que serve ao altar tem parte no que é oferecido sobre o altar. Eu vou lendo aqui as escrituras nesta hora, né? Com efeito, a lei não diz também a mesma coisa? Com efeito, a lei de Moisés está escrito, não amaldiçoarás o boi que tritura o grão. Acaso Deus se preocupa com bois? Não é, sem dúvida, por causa de nós que ele assim fala? Paulo está fazendo pergunta. Sim, por causa de nós é que isso foi escrito, pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter esperança de receber sua parte. Se semeamos em vós os bens espirituais, será excessivo que colhemos os vossos bens materiais? Se os outros exercem esse direito sobre vós, por que não o que poderíamos nós com mais razão? Os outros quem? Os outros apóstolos. Mas havia um problema lá. Tinha gente que dizia, pregando, acusando, dizendo que Paulo não era apóstolo. Você não é apóstolo, Paulo. Você nem tem o Espírito de Deus, Paulo. Paulo teve que escrever em 1 Coríntios 7, versículo 40, que ele tinha o Espírito de Deus, respondendo a esses acusadores. Ele diz assim, todavia será feliz, ao meu ver, se ficar como eu. Uma irmã viúva, né? Se ela puder ficar como eu, não casar mais, será feliz. Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus. Muitos diziam que Paulo não tinha o Espírito de Deus e não era apóstolo. Eu leio aqui, vou ler, Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Não sou porventura livre? Eu não sou livre? Paulo dizendo, não sou apóstolo? Não vi Yehoshua, o nosso Senhor? Não sois vós, ó Coríntios, minha obra no Senhor? Ainda que para outros eu não seja apóstolo. Veja, tinha gente que estava alegando que Paulo não era apóstolo. Ainda que para outros eu não seja apóstolo, para vós ao menos o sou. Sou apóstolo para vocês, Corinto.
a quem não cobrei salário nenhum para pregar o evangelho de Deus. Pois o selo do meu apostolado sois vós, Corinto, no Senhor. Paulo diz assim no versículo 3 de 1 Coríntios capítulo 9. Esta é a minha resposta àqueles que me acusam. Veja que Paulo tinha que dar resposta a acusadores que estavam tentando fazer confusão na mente dos irmãos. Paulo não é apóstolo. Paulo nem o Espírito de Deus tem. Ele teve que escrever 1 Coríntios 7:40, 1 Coríntios 9, versículo 1, 2 e 3, para responder esses acusadores. E que se você colocasse Paulo na balança, e esses acusadores do outro lado da balança, eles não tinham nada, nenhum peso diante de Deus, não faziam nada. Estava tentando denegrir, difamar, caluniar, abafar, derrotar o trabalho de Paulo. Mas Paulo era um homem determinado. Era um homem determinado, ninguém podia pará-lo, só a morte. Só a morte física é que poderia parar um homem como Paulo. O resto, nenhuma criatura, profundidade, nenhum ser, nem a nudez, nem a fome, nem a tribulação ou a perseguição me separará do Mashiach, do amor que eu tenho pelo Mashiach. Às vezes você vê ele falando enérgico, com força, porque estavam tentando abafar. Estava tentando abafar. Se os outros exercem esse direito a salário, direito a levar a mulher na viagem, como Tiago, Cefas, Pedro, sobre vós, por que não o poderíamos nós com mais razão? Qual era o salário de Paulo? Que tanto Paulo recebia na sua folha de pagamento? O extrato, o contra-cheque de pagamento de Paulo vinha quanto? Não vê que é 0, 0, 0. Ele recusou o salário. É você, pastor, hoje, que ganha 10 mil, 20 mil, 50 mil reais para pregar abobrinha, encher linguiça, mandar almas para o inferno. Coitado de você no dia do juízo final. Todavia, não usamos esse direito. Paulo podia usar. Eles não vão usar esse direito. Nem eu, nem Barnabé. Ao contrário, tudo suportamos para quê? Para não criar obstáculo ao evangelho do Mashiach. Ele fala Cristo, mas é Mashiach. Não saibais que aqueles que desempenham funções sagradas vivas do rendimento do templo e aqueles que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que anunciam o evangelho, vivam do evangelho. 1 Coríntios 9,14. Mas Paulo tinha o direito de ter um contra-cheque, de estar o nome lá na folha de pagamento da igreja. Exercendo função de pregador do evangelho, doutrinador. Mas ele diz assim, não põe meu nome na folha de pagamento, não. Não precisa me dar contra-cheque, não. E por que ele vai explicar aqui? Da minha parte, porém, não me valide nenhum desses direitos. Direitos trabalhistas. Hoje, um pastor trabalha numa igreja, 10 anos, 20 anos, se a igreja mandar ele embora, ele vai na justiça e vai pelos direitos trabalhistas. Há igrejas que estão pagando fortuna aos pastores. Eu trabalhei 17 anos para o pastor aqui no Nordeste aí. Trabalhei 10 anos para o Cacu. Mas eu não levo ninguém na justiça, não. Eu pedi para eles me devolver o templo. O imóvel lá, o lote de Aracaju, que eu andando de bicicleta com uma malmita, paguei 4 anos, 40 e tantas prestações, vendendo macaxeira, inhame, batata doce. Eles não querem me devolver o que é meu. De direito. Que eu comprei numa imobiliária. E como o Cacu me expulsou, eu não tenho vínculo nenhum com o Cacu. Nem isso querem me devolver. Da minha parte, porém, não me valide nenhum desses direitos. Nem escreva essas coisas no intuito de reclamá-los. Em meu favor, antes morrer, Paulo dizia, antes morrer, prefiro a morte.
que reticência. Eu não sei o que ele ia escrever aqui, mas ele botou uma reticência. Não. Ninguém me arrebatará esse título de glória. Que a vida é passageira, é efêmera, tudo passa, não? Paulo estava vendo isso, enquanto hoje homens querem pregar por salário, por dinheiro. Paulo não queria isso, ele sabia que há um milênio, há uma eternidade que vai valer maior do que qualquer outra coisa. Ele estava de olho em estar na primeira ressurreição, no arrebatamento, e ele vai estar na primeira ressurreição e no arrebatamento. E você, cão guloso de igreja, pastor guloso, que não quer trabalhar, vive de dízimo, ainda mandando almas para o inferno, com pregações efeminadas, fracas, podres. Você diz que isso é evangelho? Que evangelho o quê? Pregar universal, mundial, pregar neopentecostalismo, deuteropentecostalismo, pregar o que prega o RI da Deus e Amor, da Casa da Bênção, do Brasil para Cristo, pregar Estatuto da Assembleia de Deus, Estatuto da Batismo, da Presbiteriana. Isso aí não é evangelho, não. Você está rico, está vivendo bem, regalado, mas saiba que há um acerto de conta depois da morte. Hebreus 9:27 já vem o julgamento. Sem falar do trono branco. Sem falar que Romanos 2:16, os segredos ocultos dos homens, todos eles serão julgados pelo evangelho de Paulo. E como você vai comparecer ali? Rico, as custas de dízimo que pertencem só a levitas, que não deveria haver essa implantação de dízimo no Brasil, nos Estados Unidos. Mas irmã Brana pregou dízimo, eu sei, eu não sou irmã Brana. Também não estou aqui para corrigir irmã Brana. Eu estou aqui para pregar Paulo. Se Paulo pregou diferente do irmã Brana, que culpa tenho eu? Eu vou ficar com Paulo, mas eu respeito irmã Brana. Não, eu não sou doido, maluco de falar contra o irmão Brana. Irmão Brana é o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Até meu último dia de vida, vou respeitar o William Branham. Se você, cobra, serpente, quer morder o calcanhar, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7, o William Branham é um problema seu. É você que vai para o inferno e lago de fogo, não eu. Eu sei muito bem o valor que tem um profeta, muito mais irmão Branham, precursor da segunda vinda, João Batista, precursor da primeira vinda, João, o anjo, mensageiro de Malaquias 3:1, William Branham, o anjo, mensageiro, 7º anjo de Apocalipse 10:7. Eu vou respeitar. Vou respeitar o profeta de Deus, William Branham. Mas eu vou pregar Paulo. Se alguma coisa for diferente, eu não tenho culpa. Eu não estou aqui para contrariar a mensagem de irmão Branham. Estou aqui para pregar Paulo. Anunciar o evangelho não é um título de glória. Para mim, diz Paulo, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Se eu fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Vê que quem prega, presbíteros, bons presbíteros, que tiverem iniciativa própria de pregar, terão um bom salário, remuneração dupla, pagamento duplo. É o que Paulo disse. Mas já que o que faço por imposição, desempenho o encargo que me foi confiado. Paulo preferiu não receber, mas também não parar de pregar. Qual é então o meu salário? Qual é o salário de Paulo? É o título desta pregação. Paulo mesmo está perguntando aqui, em 1 Coríntios 9, qual é então o meu salário? É que pregando o evangelho, eu prego gratuitamente. Olha o salário de Paulo aqui. É que pregando o evangelho, eu o prego gratuitamente sem usar dos direitos que a pregação me confere. Pagamento duplo. Remuneração dupla. Pela prestação de serviço, por mostrar a habilidade de pregador, dom de apóstolo, tudo isso aí ele tinha as características, as qualidades. Mas ele disse, qual é o meu salário? Eu vou pregar gratuitamente. Pregando o evangelho, e prego gratuitamente, sem usar dos direitos. Eu tenho direito, mas não vou usar os direitos que a pregação me confere, ainda que livre
em relação a todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, claro, aqui é de almas. Aí ele vai falar aqui, tudo faço pelo Evangelho. Quando eu estou diante dos judeus, me faço de judeu para ganhar judeu. Quando estou diante daqueles que estão sem lei, fiz-me como se não tivesse lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sem lei. Para aqueles que vivem sob a lei, fiz-me como se vivesse sob a lei, ainda que não viva sob a lei de Deus. Torá, mitzvah, mitzvot, judaísmo, pois estou sob a lei do Mashiach, a nova aliança. Estou sob a lei do Mashiach, e ele vai ganhando os que vivem sem lei. Para os fracos fiz-me fraco, tornei-me tudo, a fim de salvar alguns a qualquer custo. A questão de Paulo era ganhar alma, fazer seu galardão crescer para receber do Senhor. A recompensa, Paulo estava olhando no último dia. Quanto a mim, assim que corro, não ao incerto, e assim que pratico o pugilato, seria lutar boxe, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado, pregado o Evangelho, a mensagem aos outros, venha eu mesmo ser reprovado. Então Paulo tinha uma preocupação. Por isso que ele abria mão do salário. Por isso que ele suportava tudo, sofria tudo. Porque ele sabe que há um juiz justo, e é Yoshua Mashiach, no trono branco ali. Há o tribunal do Mashiach também. Ele fala isso em Corinto. Paulo fez de tudo, se esforçou, abdicou-se, absteve dos seus direitos de salário para se esforçar, pregar o velho. Paulo morreu preso em Roma. Paulo chegou a dizer, mesmo pregando gratuitamente, olha, fui livre da boca do leão, nenhum irmão me defendeu, ninguém apareceu aqui para me defender. Estou velho. Quem está comigo aqui é o médico amado Lucas. E você, Timóteo, o inverno está chegando, me traga os livros, pergaminho e o manto. Venha depressa. Eu terminei a minha carreira, combati o bom combate, eu guardei a fé. Quanto você ganhou, Paulo? Quantas Land Rover, Toyota, Jeep? Quantas chácaras, fazendas? Nada. Estou indo embora zerado. Mas guardei a fé, eu estou levando a fé. A fé que vence o mundo. A fé que uma vez foi dada aos santos. Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. O que me resta é isso aí que Paulo queria e que muitos não querem. É a coroa da justiça, que o justo Senhor dará a mim, mas não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora com essa pregação. Qual era o salário de Paulo? Amém e amém.